Nutricionista, iremos dar algumas indicações de que alimentos, Miguel, poderão servir para que nós nos sintamos melhores, ou pelo menos mais resistentes. Exatamente. Temos que começar por estar bem nutridos e termos um bom estado nutricional, alimentar-nos convenientemente. Mas nesta época de constipações, trouxemos hoje 6 alimentos especiais para reforçar o nosso sistema imunitário. A saber que há um aspecto muito importante. É que, embora as nossas gripes e constipações tenham origem no nosso trato respiratório, nós temos que estar muito bem em termos do nosso tubo digestivo para nos protegermos. Porquê? Porque 70% do nosso sistema imunitário está concentrado à volta do nosso tubo digestivo. Nós vamos ver alguns slides à medida que vamos conversando. Vamos ver o próximo. Está ali uma senhora a espirrar. Uma das coisas muito importantes é que nós temos uma grande área de entrada, não é? E como em qualquer casa, nós temos que guardar bem a nossa casa, guardar bem a porta de entrada. E por isso, o nosso sistema imunitário, vamos ver o slide seguinte, está concentrado nesta área para nos proteger de elementos nocivos, para além dos alimentos que nós ingerimos, que podem também usar esta porta de entrada para atacar o nosso organismo. E por isso é muito importante, naquelas vilosidades que existem no nosso intestino, aqueles dedinhos, que existam diferentes elementos do nosso sistema imunitário, nomeadamente os linfócitos, alguns anticorpos, que identificam rapidamente algumas das bactérias mais nocivas e conseguem atacá-las, de certa forma, e reduzir a sua ação. Miguel, e para esclarecermos o que estamos a ver, para que em casa se consiga entender, esta imagem representará a parte interna do nosso intestino. Exatamente, a nossa superfície de absorção no intestino. São as paredes do intestino. Exatamente, as paredes do intestino. E aqui que se joga uma batalha muito grande todos os dias. E por isso nós temos que reforçar as nossas defesas e fazê-lo com a ingestão de alguns alimentos que vão reforçar a ação de alguns destes elementos. E vamos começar com o primeiro. Um dos mais importantes e um daqueles que deve estar presente com frequência no nosso dia-a-dia é o iogurte. O iogurte ou as bebidas fermentadas, como por exemplo algumas destas que aqui temos, são ricas em bactérias benéficas. E essas bactérias benéficas no nosso intestino funcionam de forma a conseguir combater a ação das outras que são patogénicas. Vamos tentar restabelecer ali um equilíbrio e repovoar as bactérias benéficas no nosso intestino para que haja esse equilíbrio em termos de ação do nosso sistema imunitário. Essas bactérias são chamadas probióticos. E os probióticos até são... O que ouvimos agora muito na publicidade. Exatamente. E muitos destes leites fermentados, destes iogurtes ricos em probióticos, têm uma ação muito interessante. Têm sido feitas muitas pesquisas com uma série de estirpes, os lactobacilos, e algumas têm revelado realmente efeitos bastante interessantes. Uma redução dos tempos de ausência ao trabalho, por exemplo, faltas por doenças agudas, e tem havido, digamos, uma crescente evidência que mostra que se nós utilizarmos mais vezes os iogurtes, por exemplo, com estes lactobacilos, ou mesmo com algumas outras bactérias, como as bifidobactérias, conseguimos ter efeitos bastante positivos. E é apenas o iogurte o alimento que contém essas substâncias? Não. Nós conseguimos obter esses efeitos, por exemplo, grávidas aleitantes, que estão a amamentar. Essas bifidobactérias podem passar para o leite materno e ajudar, por exemplo, a criança a ter, por exemplo, menos cólicas, que são associadas à imaturidade do seu intestino. Esta figura parece uma coisa muito feia, mas esta é uma imagem gráfica, por exemplo, dos exemplos de algumas das bifidobactérias que nos ajudam, têm uma ação positiva no nosso intestino. Parece um ataque extraterrestre. Exatamente, parece um ataque extraterrestre, não é? Mas elas têm uma ação extremamente benéfica e, por isso, se nós consumirmos 1 a 2 iogurtes por dia, nós conseguimos obter, ou leites fermentados, é óbvio, conseguimos obter bons efeitos protetores. A famosa papa da aveia, não é? Que nós já trouxemos a semana passada e que já falamos bastante. Já experimentámos, inclusive. É uma boa forma de começar o dia, com bastante energia. Falamos na semana passada sobre a libertação lenta da energia que é resultado da digestão da aveia, mas aqui vamos falar de uma fibra, do beta-glucano, que permite que o trânsito intestinal seja um pouco mais lento e isso pode ajudar o intestino e a superfície do intestino também a combater a ação nefasta de algumas destas bactérias. Se o fizermos uma vez por dia, conseguimos ter os efeitos benéficos da aveia. Vamos ver outro alimento. Este é o segundo, o alho. O alho é fantástico, não é? O alho, para além de poder ajudar-nos... Há anos que eu ouço falar nas cápsulas de alho. Nas cápsulas de alho. Mas o alho tem um efeito muito mais benéfico se for fresco. Ou seja, esmagado, utilizado nas nossas preparações culinárias, é fantástico.
não afugenta só aos vampiros. Não? Ele ajuda-nos, por exemplo... deve ser tomado uma vez por dia ou... Se ele for usado com regularidade nas nossas refeições, por exemplo, esmagado, cru, ele tem um efeito muito interessante. Por exemplo, ele tem uma substância chamada alicina e outras substâncias organosulfuradas que dão aquele cheiro característico do alho. Muito intenso. Exatamente, muito intenso, mas que é extremamente positivo precisamente porque ele consegue ajudar, por exemplo, as nossas células do sistema imunitário, os linfócitos, a serem um pouco mais reativos. E ao mesmo tempo também tem um efeito interessante a nível da prevenção de certos cancros, nomeadamente um muito importante que os portugueses padecem bastante, que é o cancro do estômago, porque ele combate a ação nefasta de uma das bactérias que está muito presente em todos os estômagos dos portugueses, passa a expressão, que é a Helicobacter pylori. Ele tem um efeito antibacteriano e isso é extremamente importante. Se há bactéria que já nós ouvimos falar pelo menos uma vez na vida, foi essa mesmo. A Helicobacter pylori, que está sempre muito associada, por exemplo, à gastrite crónica, à sensação, por exemplo, de refluxo e da sensação de azia, que as pessoas conhecem muito por azia. O alho tem esse efeito e pode ser extremamente benéfico utilizá-lo diariamente para conseguirmos obter esse efeito. Não vejo aqui o peixe. O peixe não está cá porque era complicado trazê-lo e ser muito fresco. Mas temos aqui um exemplo de peixes que nós podemos comer. Por exemplo, o belo salmão, a sardinha, a cavala, o arenque, são ricos num ácidos gordos ômega 3, que são anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios ajudam-nos, por exemplo, a nível do nosso trato respiratório, dos nossos pulmões, a reduzir a probabilidade de estarmos mais constipados, de termos infecções respiratórias. Oh, Miguel, mas há um outro alimento que até serve quase como uma mesinha que vem já dos nossos antepassados, que é a famosa canja de galinha. É isso mesmo. Doente é sinónimo de canja de galinha. As nossas avós sempre souberam que a canja de galinha é ótima para estas alturas. E, de facto, os cientistas têm procurado perceber porquê. Porquê, não é? E aquilo a que se está a chegar à conclusão é que, por exemplo, quando a galinha está a cozer, há um aminoácido que se liberta, que se chama cisteína, que tem um comportamento muito parecido com a acetilcisteína, que é, por exemplo, um fármaco que é muito utilizado nestas alturas para fluidificar as secreções. Mas a canja tem outras coisas, é que tem muita água e essa água é fundamental também para hidratar também, não é? E tem um aspecto muito importante, se nós usarmos um bocadinho de alho ou um bocadinho de cebola, ainda vamos buscar outros efeitos promotores a este tipo de alimentos. Por isso, canja de galinha é fantástica nestas alturas. Por acaso nunca experimentei alho na canja. Cebola já, mas alho nunca experimentei. Um bocadinho só para dar um bocadinho de aroma pode ser interessante. Vou chamar dentinho, não é? O dentinho apenas. O dentinho de alho, exatamente. E já aqui falamos hoje dele, não é? E aqui está. O chá é uma bebida fantástica. Nós precisamos de hidratar bastante nestas alturas e utilizar o chá verde, o chá preto, que são muito ricos em catequinas, que são poderosos antioxidantes, podem nos ajudar não só a promover, a fortalecer o nosso sistema imunitário, mas, por exemplo, também a reduzir o risco de desenvolvermos certos cancros, por exemplo, o cancro do esófago, o cancro do estômago, o cólon, bexiga. Ou seja, há efeitos associados ao consumo destes alimentos e ao consumo, por exemplo, desta bebida, que são extremamente positivos. Quer eu, quer a Sónia, já ficamos com esta dúvida que vou levantar quando chegamos ao final do programa, porque nós consumimos muito chá. Achamos nós, até em algumas circunstâncias, quando bebemos em quantidades consideráveis, que até se calhar estamos a beber demais. Há uma medida... Normalmente nós consideramos que uma quantidade adequada poderá variar entre 5 a 10 chávenas por dia. Há pessoas que poderão perguntar, mas espera aí, isso não tem um estimulante? Tem a teína, que neste caso está associada a um melhor funcionamento dos nossos linfócitos. Mas... Evitar o chá preto, então. Pronto, mas de qualquer das maneiras nós temos que ter algum cuidado se, por exemplo, tivermos hipertensão arterial e ela não estiver controlada, é importante reduzir bebidas estimulantes. E estamos a falar, por exemplo, do chá verde, chá preto ou do café também. Sim. Mas se estivermos razoavelmente bem, e se o nosso problema for aquilo que estamos a falar hoje, que são as constipações e as gripes, entre 5 a 10 chávenas por dia é perfeitamente seguro e tem sido a dosagem que tem sido associada ao maior efeito protetor relativamente a estes problemas de saúde. Oh, Miguel, eu vi apenas estes ténis, ou este ténis, que já sei que aqui em cima toda a gente trata por sapatilha. Sapatilhas, não é? Mas porquê? Perdeu o outro par aqui no estúdio? Não perdi. Eu trouxe-o hoje porque hoje queria deixar ficar uma dica muito importante. Então. Para além da alimentação, nós precisamos ter atividade física regular. E essa atividade física é importante fazê-la em segurança. E hoje trouxe uma sapatilha, o par esquerdo dos meus ténis de ginásio, não é? Para vos demonstrar duas ou três coisas. É muito importante termos um calçado que seja leve, que seja flexível,
que tenha uma sola suficientemente larga para nós nos mantermos equilibrados e que tenha uma sola que amorteça os choques. O impacto. O impacto, não é? Quando nós caminhamos, isso chama-se, tem um nome, é um exercício de alto impacto. São caras? Para quem nunca comprou? Nós podemos comprar umas sapatilhas destas por menos de 50 euros. Nós podemos encontrar um bom calçado... E duram? E duram depende do uso que lhes dermos, não é? Se andarmos a jogar a bola com mais crianças, eles estragam-se logo. Mas se for para fazer caminhadas... Se fizermos umas caminhadas diariamente, os tais 60 minutos diários, não é? Nós conseguimos manter o calçado em boa forma durante pelo menos 12 meses. Entre um ano e meio. Mas depois disso eles começam a deformar-se e é importante avaliar se estão em boas condições para serem substituídos. Muito bem. Falámos então no exercício físico, talvez seja também útil darmos aos nossos telespectadores uma forma de sabermos se estamos ou não a exagerar no consumo de algum alimento. Talvez, como nós tomamos notas de algumas das nossas despesas, para quem tem essa preocupação, claro. Se calhar também a formulação de um diário alimentar pode ser a solução? Eu acho que isso é muito importante. Hoje trouxemos essa ideia do diário alimentar para revelarmos alguns segredos de como conseguir controlar melhor a nossa alimentação e controlar melhor o nosso peso. E estarmos conscientes do que comemos é um aspecto central nestes processos. Por isso, uma coisa que nós queríamos deixar ficar hoje era uma sugestão. Fazermos um diário alimentar. E em que é que consiste esse diário alimentar? Consiste em registarmos, por exemplo, num pequeno caderno, como este que aqui temos, num pequeno caderno de linhas, colocarmos a data, colocarmos a hora das nossas refeições, escrevermos o que comemos. Como nutricionista deve ouvir coisas do género. Carne por semana. Não sei, comi para aí 2 vezes. Então o que é que comeu ontem? Bom, ontem ao almoço comi carne. Na sexta-feira. Isto se encontrasse a pessoa ao sábado. Muitas vezes têm uma memória muito curta, não é? Não se conseguem nunca se lembram daquilo que comeram no dia anterior, não é? E às vezes há coisas engraçadas. Quando as pessoas começam a escrever, começam-se a perceber de certos padrões. Por exemplo, se nós escrevermos qual é o nosso estado de espírito naquela refeição, ou onde é que foi que nós comemos, Sim. Com quem é que nós estávamos na altura, nós conseguimos perceber, às vezes, existir ali um padrão que nos ajuda a tomar decisões. E isso é extremamente importante. 80% das pessoas que perdem peso e que conseguem manter o peso perdido fazem um diário alimentar. Pode ser feito, tradicionalmente, caneta, Sim. Caderno, ou para os mais modernados, pode-se fazer, por exemplo, com um iPad, por exemplo. Reparem, nós temos várias aplicações, temos a nossa agenda e depois podemos escrever tudo aquilo que nós comemos, que nós bebemos e vamos tendo um registro que depois podemos consultar para nos apercebermos precisamente dessas informações. Talvez uma boa experiência seja uma semana, não é? Para começar, não é? Sim, para começar uma semana e fazer uma avaliação ao fim dessa semana. Mas se nós pudermos ir repetindo este ritual diário, ele serve também como uma forma de nós nos... fazermos uma pausa, aquela pausa que nós precisamos para reavaliar como é que correu o meu dia, como é que as coisas estão a funcionar, o que é que eu comi, estou a conseguir prosseguir com os meus objetivos. Isto é um aspecto extremamente importante e acho que é extremamente válido. Por isso está lançado o desafio às pessoas lá em casa para começarem a preencher um diário alimentar, para começarem a tentar perceber onde é que estão os aspectos menos equilibrados. Recebem agendas, não é? É muito, por exemplo, é muito normal as pessoas receberem as agendas no final do ano e podem perfeitamente usá-las não só nos primeiros dias de janeiro, como fazem quase todos, e depois põem-nas de parte e pegarem nessa agenda e deixá-la estar na carteira durante mais um período de tempo. Fazerem esse registro. Eu acho que isto é muito importante. Esta é uma situação, uma das primeiras dicas que nós queremos deixar ficar às pessoas. Na próxima semana vamos deixar ficar mais algumas para ajudar os portugueses a conseguirem sentirem-se mais saudáveis, a manterem-se saudáveis. É aquilo que eu digo sempre. Mantenham-se saudáveis. Isso é que é necessário. Muito obrigado. Vou fazendo por isso, Miguel. Muito obrigado. Deus, até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana.